Tá ótimo. Memórias ROM. Bom, agora a gente vai falar especificamente de memórias ROM, tá? Qual que é a ideia dessas memórias? Eu vou usar elas para guardar dado que não vai mudar. Então seu processo está fechado, né? Você não vai mudar nada aquele seu processo, essa informação não vai mudar de jeito nenhum. Você vai usar então memórias do tipo ROM, tá? Então o usuário comum não altera o dado que tem nessa memória. Ela é então uma memória do tipo não volátil. Eu posso desligar a energia que ela mantém a informação nela. Tá? Isso é o fundamental. E é por isso que eu vou colocar, por exemplo, o BIOS nela, o setup, o funcionamento do meu processador, do meu computador, perdão, tem que ser gravado nessa memória. Porque na hora que eu ligo, ele vai em qual memória? Ele vai numa memória ROM, que tem dado gravado. Ele não pode ir numa memória RAM ler uma informação lá. Por quê? Porque na memória RAM não tem dado nenhum. Então, obrigatoriamente, você ligou o computador, o seu processador vai aonde? Buscar uma informação, buscar uma instrução. Ele vai na memória tipo ROM, ok? Que é uma memória que não perde a informação, não perde os dados, tá? Se você apagar a memória ROM do seu computador, pumba, já era. Você perde o seu computador, tá? A não ser que você consiga regravá-la. Mas basicamente, você perdeu o computador, tá? E aí a gente tem mais ou menos um romaneio aí do que é que a gente tem aí a nível de diversas memórias, tá bom? Então, genericamente, todas as memórias aqui são concebidas como memória ROM, tá? Aí, primeiro nível de ROM, tá? A gente tem aí duas ROMs e a primeira é a M-ROM, ou seja, Masquerable ROM. Né? O M é de masquerable ou de mascarado. Por quê? Ela é programada na fábrica por uma máscara. Né? Então, como é que é feito o circuito integrado? Eu ponho várias máscaras, a cada máscara eu queimo o circuito, eu coloco, por exemplo, os condutores, coloco uma máscara para dopar, né, em N ou em P, para me fazer os transistores, diodos, etc. Tal, né? E eu tenho uma máscara, que é a máscara de programação. Por isso que ela é programada na fábrica. Só quem consegue fazer isso é o fabricante lá na hora de fabricar o CI. É um CI, obviamente, que tem que ser comprado em lote, uma quantidade, né? O pessoal não vai te vender um CI, tá? Então tem que ser um lote. E por conta de ser colocado em lote, ele tem um preço menor. Então, tipo, eu vou comprar 5.000 desses CIs. O primeiro lote que você compra, normalmente é um lote mais caro. Por quê? Porque você tem que pagar a máscara. Pagou a máscara, aí ele fica bem mais baratinho. Tá? Fica bem mais baratinho, tá? Então, por exemplo, a Xerox tinha uma máquina de Xerox, copiadora, que ela já vendia há muito tempo, era uma máquina que não ia moldar muito e tal. Aí eles tinham lá, né, na placa central dela, uma M-ROM, para ficar barato, tá? Agora, a gente tem aí do outro lado a PROM, que é Programmable ROM, ou seja, uma ROM programada pelo usuário. Nesse caso é um usuário especial, tá? É um usuário nós, não é um usuário que está utilizando a máquina, mas é um usuário técnico, um usuário engenheiro, tá bom? Aí essa memória, né, PROM, ela divide em duas partes aí, né? Então, ó, normalmente aqui é sozinha, aqui acaba ficando com o nome da de cima. Então essa M-ROM é mais conhecida como ROM. Aí a PROM, olha lá, eu tenho dois caras aqui. A OTP, opa, perdão. A OTP, o que é a OTP?
Only time programmable. One time programmable, ou seja, programado uma única vez. Então, essa memória aqui, ó, eu vou programar ela uma vez só. Né? Uma vez só. Normalmente a gente chama ela só de PROM. E eu tenho a que pode ser programada várias vezes, chamadas aí de EPROM ou Erasable PROM. Então é uma PROM que é programável, mas ela é apagável também. Então o P aqui é de Programmable. Aí o E aqui é de Erasable, ou seja, apagável. E aí a gente tem dois conjuntinhos também. Do lado esquerdo, a gente tem a UVE. O que é a UV? Ultravioleta. Erasable. Ou seja, ela é apagável com uma luz em bancada. Então eu vou lá, coloco uma lâmpadazinha de ultravioleta, ela fica lá dourando um pouquinho. Na hora que ela ficar bem moreninha, ela fica apagada. Tá bom? E do lado, então, normalmente a gente chama EPROM só essa UV-PROM. Né? Aí do lado direito a gente tem a E2-PROM ou EE-PROM. Né? Ela é apagada eletricamente. E aí esse primeiro E aqui é justamente do elétrico. E aí a gente tem dois tipos, né, de E2-PROM. A padrão, que ela é apagada fora do circuito, programada fora do circuito, ou seja, eu tenho que pegar ela, tirar ela do circuito e colocar num programador, num dispositivo para programá-lo. Tá bom? Ele não aceita programação em circuit, né? Ou seja, no circuito. Ok? E aqui do lado direito eu tenho a Flash EPROM, que ela é programada no circuito. Ok? Então ela é programada no circuito. É a Flash EPROM. Aí eu pergunto para vocês, eu tenho lá um computador e esse computador pode atualizar BIOS, você pode fazer atualização de BIOS. Que memória ROM que eu tenho aí? Porque a BIOS está na memória ROM. Mas qual memória que eu posso fazer aí, que eu posso utilizar para que eu possa atualizar essa BIOS? Então, a PROM não é, porque eu tenho que pegar ela obrigatoriamente, tirar do computador e colocar num programador. E aí quando você faz hoje a atualização de BIOS, o que você faz? Você baixa um programinha, fala, ó, atualiza a BIOS para mim. Ele vai lá e atualiza, sem tirar do circuito. Beleza, Alan? Óbvio que você pode fazer uma atualização com outro tipo de memória, só que você tem que tirar do circuito. Então, os computadores mais antigos era feito assim. Então, por exemplo, eu trabalhei logo lá no começo, tal, quando eu era mocinho, cabelo preto, tal, eu trabalhei no Bamerindos, né? Bamerindos, olha só, é um banco, tá? E é isso mesmo, cabelo bem pretinho. Igual lá da fita, sabe? Da fita não, do vídeo da primeira aula. Igual aquela lá. E a gente tinha que eventualmente a gente tinha, em cada banco tinha lá as máquinas que eram os terminais de caixa. Então não é igual hoje que você usa um computador para fazer terminal de caixa. Não, era um dispositivo terminal de caixa como se fosse uma calculadora. Né? E aí, às vezes, o pessoal queria, por exemplo, a gente tem que atualizar para colocar, por exemplo, um leitor de cartão, porque agora a gente vai colocar um cartão. Né? Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ir lá, abrir todos esses terminais de caixa, colocar memórias com o programa atualizado, que eram memórias do tipo UV-EPROM, que a gente só chamava de EPROM, né? Então o apelido dela era EPROM, né? E aí a gente colocava lá nos terminais caixa. Pegava essas EPROMs, levava para a sede, lá elas eram apagadas e regravadas com o novo, né? Com a nova BIOS da. E aí a gente ia na outra noite em outra agência e fazia o mesmo serviço.
abria todos os terminais caixa e trocava todas as memórias. E fazia isso. Fizemos isso para todas as agências aqui na cidade de São Paulo, tá? Você vê o trabalho que dava, né? O trabalho que dava. Hoje não, hoje você baixa o programinha e tal, manda reprogramar e ele faz isso automaticamente. Ó. Apesar de estar meio apagado, essa aqui é um exemplo de Mesquerable ROM, tá? ROM programável na máscara. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho os endereços. Então, aqui eu tenho o endereço A0 e aqui eu tenho o endereço A1. Aqui eu tenho um decodificador de 2 para 4 linhas. Então, você vai notar aqui ó, que eu tenho 4 saídas. Então, quando esses endereços colocarem, por exemplo, o endereço 00, na saída 0 vem 1. E nas outras vem 0. Quando o endereço apontar 1, o que acontece? Na linha 1 é que vem 1. Nas outras ficam em 0. Quando o endereço for 2, é a linha 2. Quando o endereço for 3, é a linha 3. Mais ou menos óbvio, né? E o enable aqui, ó. O enable aqui, ele coloca 0 em todo mundo. Independente do endereço. Independente do endereço. Bom, se ele tem 0, ó. Então eu vou pegar uma linha 1 aqui, onde ele tem 0. Vem 0 na base desse transistor. Esse transistor aqui está desligado. Esse também está desligado. E esse transistor que está ligado tem 0. Aí a minha pergunta para vocês. Nesse transistor aqui, NPN, com 0 na base, 0 volts na base, ele está cortado ou saturado? Então, os transistores que tem 0 na base, e obviamente os que estão desligados também, eles estão cortados ou saturados? Tem alguma menina que respondeu aí? Ah, saturado? Cortado? Ainda bem que a resposta é só 2, né? A gente fala saturado quando ele está conduzindo e cortado quando ele não está conduzindo, ou seja, quando ele está aberto. Tá? O Alan foi inteligente, já colocou as duas respostas. É saturado ou cortado. Isso é uma das duas, fato. Porque quando a gente fala em digital, ou ele é saturado ou ele é cortado. Ele nunca vai estar na amplificação, tá? Beleza, Estevam, isso é fato. Alguns não passaram ainda por essa, né? Mas, bom, basicamente, um transistor NPN, que tem essa setinha aqui saindo, né? Então ele é NPN, se ele tem 0 volts na base, ele está cortado, ou seja, ele funciona como se fosse uma chave aberta. Então, isso aqui é uma chave aberta, esse aqui está desligado, é uma chave aberta, é uma chave aberta, é uma chave aberta, e todos os outros também aqui para baixo, ó, são chaves abertas. Por quê? Porque ou tem 0 na base ou a base está aberta, tá? Isso quer dizer que essas 3 linhas aqui não vão influenciar na saída. Então a saída que está aqui embaixo, ó, a saída que está aqui embaixo, elas não vão ser influenciadas pelos transistores que estão na linha 1, 2 ou 3. Beleza? Então, ó, na linha 0. Na linha 0, o que acontece? Esse transistor aqui primeiro, que está com um curto aqui, ó, isso quer dizer que ele está recebendo 1. Esse aqui está aberto. Este outro aqui está recebendo 1 aqui. E este outro aqui, ó, não tem nada.
O transistor que está recebendo 1, ao contrário dos que estão recebendo 0, então o transistor que está recebendo 0, ele está cortado. O que recebe 1, ele está saturado, então ele está funcionando aqui como uma chave fechada. Isso quer dizer que o dado que está aqui, que é um VCC, é uma alimentação, ele passa por esse transistor e desce aqui para a saída. Então, nessa saída aqui eu tenho 1. Oi? Perdoa aí interromper. Por que esse embaixo do primeiro 1 está recebendo 0? Eu confundi nessa parte. Então vamos lá, ó. Então eu tenho esse transistor que está em 1. Você quer saber por que ele está em 0? Ó, a mesma coisa. Esse decodificador aqui, ele pega este endereço, A0 e A1, e com esse endereço ele coloca 1 em uma única linha, uma só. Em qual linha que ele coloca? Na linha que ele estiver endereçando. Então aqui eu estou colocando 0 e 0 aqui, ó. Ou seja, ele está endereçando a linha 0. Tá? Então, nas outras linhas, em todas as outras linhas, eu tenho um 0. Esse 0 vem aqui, ó. Sobe, sobe, ó. E toda a linha 1 tem 0. Ele desce aqui, ó. Desce aqui o 0. Beleza? Assim como este aqui também tem 0. E, por exemplo, este aqui também tem 0. Ok? A única linha que está em 1 é essa linha aqui, ó. Que está habilitada. Né? Ela está aqui, ó. É só essa linha aqui. Então, este aqui tem 1 e este aqui tem 1. Diferente de todos os outros que tem 0. Ou tem 0 ou tá aberto. Beleza? Então, ó, esse transistor aqui que está aberto. Então, o que acontece? Ele está aberto aqui na base dele, isso quer dizer que esse transistor aqui está cortado. Ou seja, esse VCC aqui, ó, ele chega aqui, ó, mas não passa para cá. O que acontece? Ó? Vem um 0 daqui para baixo. Então, ó, o 0 vem via desse resistor aqui, ó, desse terra. Então, esse dado aqui é 0. Agora, o próximo transistor, ó, esse sim está um curto-circuito, ó. Ou seja, eu pego a informação que vem daqui, ele está saturado e ele vai aparecer aqui, ó. Então, eu tenho 1 aqui. Este aqui, esse último transistor da direita, ó, está sem nada ligado na base dele. Ou seja, ele está cortado. Então, ele chega aqui, ó, e a informação não passa. De onde vem a informação para a saída? Vem aqui desse resistor, que é um 0. Então, qual dado que eu tenho? 1, 0, 1, 0. Então, a primeira linha aqui, ó. Eu sei que está difícil de ver, mas está escrito aqui, ó. 1, 0, 1, 0. Quando eu colocar o endereço 0, 1, o 1 vem para cá e esse 1 aqui vira 0. Ou seja, eu estou habilitando agora a linha 1. O que eu tenho lá? Ó? 1, porque tem um curto aqui. 0, porque está aberto. 0, porque está aberto. E 1 aqui, ó, porque está fechado. Então fica 1, 0, 0, 1. Ó, é o dado que está no próximo endereço aqui, ó. E assim vai, tá? Então, colocar ou não a base do transistor em curto define qual dado que vai sair. Sacou? Qual que é a máscara, então? A máscara vai definir justamente se tem ou se não tem esse curto-circuito. Tá? Se tem ou não tem esse curto-circuito. Então, é isso que define a máscara. Então, a máscara está, ó, definindo... Opa! A máscara está definindo aí isso aqui, ó. Se tem ou se não tem um curto. Se tem ou se não tem um curto. Beleza? E aí eu saio um dado. Então aí tá relacionado com a máscara. Na próxima memória, que é a PROM, ou seja, é a memória programável, no lugar daqueles pontos ali, eu faço o quê? Eu coloco um fusível. Coloquei um fusível.
coloquei uma tensão mais alta na programação, eu posso queimar esse fusível. Então, o que é a programação de uma memória PROM? É queimar ou não o Professor, fusível. Oi. por gentileza, só volta o slide anterior que falhou aqui, por favor. Tá. Então, olha só. O que é a máscara, né, da memória MROM? O que é a máscara da memória MROM? É justamente você definir se existe ou se não existe um curto-circuito na base desses transistores. Tá? Então, na hora que o cara programa a máscara, na realidade ele está definindo aqui, ó, aonde tem e aonde não tem um curto-circuito. Bom, já na memória PROM, acontece o quê? Ó? No lugar daquela ligação, eu vou colocar um fusível. Então, vou voltar lá. Ó, então, nessa ligação aqui, ó, vão estar todos aí com um fusível. O que é a programação dessa memória PROM? É você ir lá e colocar uma tensão mais alta. Então, eu pego essa memória, coloco num programador, e esse programador vai queimar ou não esse fusível. E aí, ó, queimou o fusível. Tem como você trocar esse fusível dentro do circuito integrado? Não, né? Então, por isso que ele é programável uma única vez. Né? Esse é um OTP. Beleza? Olha, aqui do lado direito, você vê uma memória EPROM. No caso, a EPROM UV, ultravioleta. E a janelinha dela é sempre para quê? Para que eu possa jogar a luz lá dentro, tá bom? Então, tem uma janelinha, 30 minutos de luz ultravioleta vai apagar a memória. Então, eu posso ter dispositivo, por exemplo, com microprocessador, que é programável, que tem uma memória interna programável tipo ultravioleta EPROM, tá? Então, ele vai ter essa janelinha também. Se você deixar esse cara uma semana no sol, apaga também, tá? Então, por isso, normalmente, essas janelinhas aí são tampadas aí, tá? Como é que ele funciona? Esse aqui é um transistor para memória EPROM. Então, eu tenho um gate flutuante aí, ó. Tá aqui um gate flutuante. Nesse gate flutuante que eu vou colocar o dado. Então, este gate de controle aqui, eu vou colocar ou não uma tensão. Coloquei tensão, vai ser uma tensão mais alta, tá? O que acontece aí? Eu vou atrair aqui, ó, elétrons para o outro lado. Então, coloquei um positivo aqui, ó, programei esse cara. Não coloquei nada, aqui não vai ter nada. Se eu programar e ele tiver aqui uma determinada carga, essa carga não sai mais daqui. Por quê? Porque o interpolo, ou seja, o que está em volta desse gate flutuante, ele é um isolante, ele é um dielétrico. Então essa carga, você polarizou essa carga aqui, ele não sai mais. Então no dia a dia do mercado, ele não... polarizou, o que faz aí? Eu crio aqui, eu trago para cá cargas, né, positivas, e ele começa a conduzir. Não tem nada, o que acontece? Essa parte aqui é isolada, eu não tenho carga aqui, então eu não conduzo, tá bom? Então esse aqui é um bit de armazenamento. No momento que você abre a janelinha e coloca a luz ultravioleta aqui, o que acontece? Esse dielétrico aqui, ele começa a ganhar energia e ele começa a ganhar aqui, ó, elétrons, né, ou capacidade de condução. E aí, esta carga aqui, ela é dissipada pelo dielétrico, tá bom? Carregou, não colocou nada aí de luz, 15 anos. Tá? Ele armazena essa carga aí por 15 anos, tudo bem? Colocou luz, 20 minutinhos, 30 minutinhos de luz, apaga tudo e você pode programar de novo. Óbvio que tem que ser um programador, por quê? Porque ela precisa de uma tensão
maior. A EEPROM, ou seja, eletricamente apagável, ela tem uma grande vantagem sobre a EEPROM. Por quê? Na EEPROM, eu apago ela em 10 milionésimos de segundo. Então é uma fração do segundo, tá? Menos que um centésimo, na verdade um décimo de segundo. Já a EEPROM eu tenho que tirar do circuito e deixar ela 30 minutos em banho de sol, em ultravioleta, ok? Aí sim é que ela vai apagar. Ou seja, se eu estou fazendo um protótipo, é muito melhor usar uma EEPROM, ok? Hoje, pelo custo tal, as ultravioletas elas não são mais nem feitas, tá bom? Então, para a gente comprar hoje uma EEPROM apagável por ultravioleta é bem difícil, tá bom? Elas estão em desuso, tá? E aí, Professor, oi. mas a EEPROM é gravada no circuito? Se precisar gravar de novo ou não? Então, a EEPROM normal, tradicional, que é a mais antiga, ela é gravada no programador, tá? E essa EEPROM Flash, né? A EEPROM Flash, essa sim é gravada no que a gente fala de in-circuit, tá? Então eu não preciso retirar ela. Qual que é a diferença de uma para outra? A EEPROM normal, ela precisa de uma tensão alta para gerar o programa, tá? Para gerar o programa. E na EEPROM Flash, essa tensão ela é gerada internamente dentro do CI. Percebe? Então, ficou tranquilo aí para trabalhar. E aí, até para fazer as atualizações, né? Então, hoje, por exemplo, a gente consegue fazer uma atualização de BIOS justamente porque a gente tem essas memórias EEPROM Flash aí, EEPROM Flash, tá? Que elas são programadas no próprio circuito. Beleza? Então, praticamente, ó, a bibliografia para vocês, família lógico integrado lá de sistemas digitais, lá do TOT, né? A bibliografia aí para você fazer uma consulta, tá bom?